Fala galera, beleza? Então, promessa é dívida, né? Passando aqui hoje então para a gente trocar uma ideia sobre o caso clínico escolhido da semana. Estenose espinhal lombar, né? Um quadro clínico realmente muitas vezes bem incapacitante para o paciente, um desafio clínico para nós na intervenção com esse tipo de paciente, porque muitas vezes ele vem já num processo de incapacidade justamente devido aos processos da estenose, que se dão basicamente, patoanatomicamente falando, por hipertrofias facetárias, hipertrofias do ligamento amarelo, podendo estar ou não associados a protusões discais naquele momento, certo? Que preditivamente podem fazer um estreitamento tanto do canal vertebral, posteriormente ao disco, pela protusão e pela hipertrofia do ligamento amarelo, tanto quanto a hipertrofia facetária da região capsular, artrocinematicamente, diminui também o estreitamento relacionado ao foramen de conjugação. Então, associados aos processos estenóticos, o que geralmente nós vamos ter? Protusões discais, hipertrofias do ligamento amarelo, hipertrofias facetárias associadas, capsulares, que podem levar justamente tanto a um estreitamento do canal vertebral quanto a um estreitamento foraminal na saída da raiz nervosa. E é justamente por esses processos de estreitamento, né, de estenose ou do canal vertebral e ou do forame de conjugação, que esses pacientes geralmente têm muita dificuldade de se manter na posição de pé. Justamente porque na posição de pé, fisiologicamente, mesmo que o paciente tenha uma tendência a uma retificação lombar, a gente anatomicamente é feito como uma extensão relativa do sacro em anterioridade, o que aumenta um pouco ainda mais na posição de pé pela força da gravidade, o processo de extensão da coluna lombar, que geralmente esse processo de extensão num paciente estenótico pode levar justamente ao aumento dos sintomas. E que sintomas geralmente são esses? Geralmente o paciente ele se apresenta com dificuldade em bipedestação. A bipedestação ele sente tanto dor lombar, muitas vezes pode sentir dor glútea, unilateral ou bilateral, dependendo dos componentes associados aos processos estenóticos, e também uma dor de característica neuropática nos membros inferiores, justamente pela compressão da raiz nervosa a nível foraminal, e que justamente diminui um pouco a vascularização desse nervo, que pode levar também a uma inflamação. Então existe uma congestão venosa de própria drenagem dessa região que fica deficitária, o nervo acaba entrando num processo em extensão de um pouco mais de compressão mecânica associado a isso, o que leva ao disparo neuronal muitas vezes excessivo, e o paciente muitas vezes também evolui para uma marcha que chamamos de marcha em claudicação neurogênica, que é justamente o quê? Ele começa a ter alteração somatosensorial, alteração somestésica, muitas vezes o que é importante, né? Como nesse caso, o paciente ele tinha uma alteração somestésica muito importante quando ficava em pé, bilateral, a gente já pensa, claro, num componente mais central, não que esteja fazendo muita compressão medular, e na avaliação é extremamente importante a gente ficar atento a isso. Por quê? A triagem dos testes, né, do tecido neuromeníngeo, eles são extremamente importantes. Então, o teste LASEG, teste NERI, Bragar e SLAMP são sempre preditivos nessas condições, tá certo? O teste específico de reflexos, ele nos dá um direcionamento até de prognóstico para o tratamento do paciente, porque se os reflexos estiverem preservados, sabemos que a parte motora está melhor também reflexógena, o paciente está cursando mais com alterações de fibras finas, né? E essas alterações somestésicas muitas vezes é o que levam ele a evitar ficar na posição de pé, porque a posição de pé geralmente é que causa mais os sintomas, por um período curto de tempo ele precisa sentar. E geralmente as prescrições que nós fazemos em relação ao tratamento é justamente procurarmos as preferências direcionais através da terapia manual e do quadro clínico do paciente que se apresenta, porque isso nos direciona para um tratamento mais eficaz das mobilidades que nós precisamos ganhar à distância em todo o trajeto do tecido neuromeníngeo, para que a gente consiga com isso levar a um processo de habituação, já que esse paciente ele está sensibilizando a cada dia mais devido ao processo estenótico. Nesse caso, a patoanatomia ela é muito importante para sabermos também como vamos agir em relação a isso. Muitas vezes processos escolióticos, né? Porque esses pacientes, por exemplo, esse paciente ele tem acima de 65 anos. Já tinha uma escoliose de base importante,
E o próprio processo degenerativo, natural, fisiológico do envelhecimento, muitas vezes vai levando a um aumento tanto da própria cifose devido à condição estenótica, que é a posição antálgica a qual ele adota para aliviar os seus sintomas. E o clássico disso é, eu vou ao mercado, logo o que eu tento fazer? E foi a primeira pergunta que eu fiz, olha, você está com muita dificuldade de ficar em pé. Quando você precisa ir ao mercado, uma coisa que você vai precisar ficar um pouco mais de tempo, você tem logo vontade de pegar o carrinho de compras? Ele, cara, é a primeira coisa que eu faço. Quando eu chego no mercado, eu já pego o carrinho. Por quê? Porque a própria posição em flexão de tronco, ela abre espaço. Então, todas as posições que dão conforto a esses pacientes são: sentiu muita dor, ele senta. Logo, ele entra em retroversão pélvica, faz uma flexão cervical associada, torácica, e ele abre espaço, entendeu? A gente ganha um pouco de espaço, que alivia, porque naturalmente nesse momento a gente tem um pouco de diminuição de compressão a nível neuronal, principalmente a nível foraminal, tá? Mais lateral, devido, claro, às hipertrofias facetárias, né? Outra coisa que devemos ficar atento no caso desse paciente, ele não tinha uma anterolistese. Na verdade, ele tinha uma retrolistese, e aí outras associações clínicas são extremamente importantes quando olhamos o todo, né? Paciente de tíbias intraósseas bilateral, joelhos varos, uma mobilidade muito deficitária, tanto a nível tíbio-femoral quanto coxo-femoral e sacroiliaca, uma retrolistese de L4 sobre L5, né? Mesmo que o padrão maior, claro, vá ser de retificação devido às adaptações em rotação externa, retroversões pélvicas bilateral, claro, com um quadro maior de um lado mais côncavo, de um lado mais convexo devido à escoliose. O lado que ele tinha realmente mais sintomas era um lado da concavidade, ao qual ele não suportava mais bem nem inclinar o tronco para aquele lado, porque até em pé, o que já levava a queixa foraminal e a queixa neuropática do membro inferior e muita dor lombar associada a isso, de um padrão mais nociceptivo, e neuropático no membro inferior. E a primeira coisa que ele fala, minha hérnia que está fazendo isso. Não. Naquele momento, não era uma protusão discal que levava ao sintoma, e sim a própria estenose foraminal, com todos os dados que nós tínhamos da avaliação, e nesse caso o exame de imagem ele é importante sim para nos direcionar também e conseguirmos fechar um provável diagnóstico, porque o diagnóstico primário era como se a protusão discal estivesse levando aos sintomas. Mas quando você faz os testes neurológicos praticamente não dão extremamente positivos, né? Sim, existe uma diminuição de mobilidade do tecido neuromeníngeo? Sim, existe. Um paciente onde um teste de SLAMP ele dá mais positivo, muitas vezes, para uma tensão neural do que para uma própria radiculopatia cursante naquele momento, como todos os outros testes. Direcionamento. Procurarmos com o processo terapêutico de tratamento hands-on manual ganharmos em todo o trajeto neuromeníngeo, não só no local, porque nós sabemos que já temos uma listese, que geralmente é associada a hipermobilidades daquela região, por hipomobilidades adjacentes ou subjacentes. Então nós sabíamos que o tratamento da pelve e da coxa femoral e dos pés seriam extremamente importantes. A região tóraco-lombar, diafragma, para trabalharmos essas questões de todos os diafragmas, essas questões pressóricas, um paciente com encurtamento do tecido neuromeníngeo muito grande, ganharmos um pouco mais de deslizamento desse tecido neuromeníngeo, sem provocarmos sintomas exacerbados neuropáticos. Isso é uma coisa que precisamos ficar atentos. Mas os testes reflexos normais, marcha em ponta, marcha em calcâneo, reflexo patelar, reflexo aquileu, alteração somestésica, nem hipoestesia, nem hiperestesia, devido aos testes quantitativos sensoriais aos quais fizemos, uma algometria de pressão, tanto em somação temporal, com uma boa modulação sistema opioide endógeno, quer dizer, não era um paciente que aos testes sensibilizava muito, mas justamente quando ele ia para a posição de pé, ou posições mesmo sentado que ele precisasse fazer a extensão do tronco, ele logo sentiu os sintomas no membro inferior. Então é sempre bom ficarmos atentos a isso. A terapia manual, ela nesse caso, ela vai precisar trabalhar todos os sistemas para que a gente consiga dar melhor mobilidade a todo esse tecido neuromeníngeo, trabalhar bem essa pelve, diafragmas, todas as relações autonômicas e viscerais que precisamos estar atentos a isso, olhar sempre esse paciente como um todo, olhar como estão as adaptações podais, se nós temos uma perna curta envolvida nessa situação, se os parâmetros todos, né, de listeses, escolioses acima de 15 graus, processo de hipertrofia do ligamento amarelo, hipertrofia facetária, padrões que podem sim, associados também em algum momento à protusão de disco, contribuir para isso, tanto com o canal vertebral quanto com a relação foraminal. Tá certo? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.